das pessoas que estão participando dessa discussão. Vem do Piauí a sugestão de um lugar diferente para se conhecer. Um parque natural em 7 cidades que tem formações rochosas misteriosas. Algumas pessoas acham que as rochas revelam a presença de civilizações antigas no local. A viagem de carro dura pouco mais de 2 horas por causa das condições da estrada. Mas quem faz esse percurso não tem do que se arrepender. A paisagem e a riqueza histórica do lugar compensam qualquer esforço. Conhecer 7 cidades é fazer um passeio pela pré-história. O parque lembra uma cidade abandonada, com muralhas, arcos e inscrições rupestres. Os monumentos de pedra sugerem figuras de animais, o elefante, a tartaruga, personagens históricos como Dom Pedro e religiosas representadas pelos 3 reis magos. A areia que foi petrificada com o tempo e a chuva também formou mapas. A Pedra do Homem Americano recebeu esse nome porque foi descoberta por norte-americanos. Ela guarda inscrições rupestres que, segundo estudiosos, comprovam a presença dos fenícios há milhares de anos. Explicar como surgiram as 7 cidades, muitos estudiosos e pesquisadores europeus já tentaram. Desenvolveram teorias como as de que o mar teria chegado até aqui e os fenícios também, e até a de que o local teria sido habitado por extraterrestres. Mas o autor desse livro, Enigmas de 7 Cidades, o piripiriense Reinaldo Coutinho, acredita que foram os megalíticos povos da Península Ibérica e da França que há 7.000 anos teriam habitado o local. Eles construíram no mundo inteiro monumentos que até hoje desafiam historiadores. A história desperta a curiosidade de crianças e adultos. Esse grupo de estudantes visitou o parque para entender a arqueologia do estado. Eles vão montar uma feira de ciências, tiraram fotos e se encantaram com os monumentos do parque. Estou achando bonito. O que você mais gostou até agora? A pedra do Pedro II. Pedra do elefante. Por quê? Porque ela é mais assim, bem, como é que se chama? Estruturada. Elas são muito bonitas. E estamos encerrando o Via Brasil com as imagens do Parque da Serra do Mar, um pedaço da Mata Atlântica que vai ser preservada com o dinheiro que veio da Alemanha. É sempre uma reunião muito interessante lá, porque tem gente de todo mundo e cada um fala de como está a sua cidade culturalmente. Né? Quem sabe você não recolha mais subsídios para nós aqui? Subsídios é difícil, mas só ideias. Em espécie, de repente, um belo quadro. Olha, a Milo Vilela, além de presidente do MAN, ela tem uma história muito especial. Aliás, quem leu o último número da revista, Carta Capital, ficou muito impressionado com a sua entrevista. Não é? Ela é a maior acionista do Banco Itaú, eu até brinco, Milo é a dona do Banco Itaú, e trocou a sua pacata vida, não é? pela militância nessa questão de artes, veio aqui, deu um jeito no museu, o museu é um sucesso graças ao seu trabalho. Aliás, quem entra ali no museu vê uma placa muito grande das pessoas que você conseguiu sensibilizar para poder arrumar o museu, não é, Milo? Dá para mostrar essa placa? Bom, aí está o Banco Itaú em 3 tempos, é que eu estou vendo. Banco Itaú, Itaú Tech também. O Itaú não ficou à margem desse movimento. Não, nem podia ficar. Foi difícil, Milo? Olha, a gente tinha 2 carros-chefes para pedir esse dinheiro, né? Que precisava ser rápido. Em 5 meses a gente fez essa reforma. Então, nós tínhamos 1 milhão prometido pelo senhor Paulo Maluf, então prefeito da cidade, e tínhamos a campanha do DPZ, em nome da Arte Humã Passa o Chapéu, que dava todo aquele charme para eu ir pedir o dinheiro. Arte Humã Passa o Chapéu. Em nome da Arte Humã Passa o Chapéu. Mas você passou o chapéu para valer, meu. Passei o chapéu para 170 Nós passou uma pessoas. grande cartola enorme. 170 pessoas e nós conseguimos 4 milhões, sendo 1 milhão dado pela prefeitura. Quer dizer que daí nós tínhamos 2 avais, né? Tínhamos o aval da prefeitura, tínhamos o aval da DPZ e aí a gente foi pedindo e graças a Deus foi um grande sucesso. Olha, Milo, eu viajo muito, as pessoas são muito interessadas em cima das suas atividades.
até encontro muitas pessoas pelo Brasil que dizem, puxa, que inveja da Milu, eu quero ser a Milu Vilela aqui do meu estado. Estive agora no Mato Grosso, as mulheres todas manifestando a sua admiração pelo seu trabalho. Dá para você contar como é que foi a saída da sua pacata vida doméstica para poder, então, auxiliar setores tão importantes da comunidade? Eu acho que eu sou, de formação, uma psicóloga educacional. Então, eu tenho uma paixão por educação. Para mim, a cultura, aqui no museu... Em São Paulo. Você nasceu paulistana. Paulistana. Eu acho que a gente pode... A arte é educação. Então, através dessas escolas múltiplas que você tem visto entrar aqui no MAN, né, tem várias centenas de crianças aí dentro. E eu acho que, através dessa educação das novas gerações, através da cultura, da arte ou do que for, é importante educar, é a nossa saída. E esse foi o grande challenge aqui. Nós aumentamos as visitas de escolas com monitores, nós fizemos ateliês de arte para criança, para adolescente, para terceira idade, aulas no auditório. Então, eu acho que o nosso fito principal, além de expor quadros, esculturas, etc., é esse projeto de educar através da arte. Bom, mas qual foi o impulso que te levou a isso que você não falou? O impulso é que era um desafio. Eu cheguei aqui, tinha vazamentos de água, e tinha 9 baldes de água na minha sala. Eu disse, nossa, tem tudo para fazer, que coisa gostosa, pôr a mão na massa, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então foi isso, quer dizer, deselitizar o museu, fazer lá que as pessoas podem vir de short, de tênis ou suados. Estão aqui no Parque do Ibirapuera correndo, que é o coração pulsante da cidade, mas as pessoas entram aqui desse jeito. Você vem sábado e domingo, aqui está cheio de gente de short. Então eu acho que é um desafio de deselitizar a cultura e de educar através da arte. São 2 desafios que eram grandes. E está dando certo, a gente tem visto isso e mostrado isso para o telespectador, mas o que falta mais? Você acha que a cidade continua ainda, uma parte dela, indiferente a esse movimento? Eu acho que a gente ainda precisa sensibilizar muito mais, sempre. Tem que falar, porque é sempre pouco. As pessoas ainda não entenderam que o museu é uma coisa agradável de vir, que as exposições nacionais têm que ser valorizadas sim, não são só as internacionais. Nós temos artistas ótimas, nós temos aqui a Iole de Freitas, que é um sucesso, uma artista contemporânea. A Iole de Freitas está nesse momento. Até podemos mostrar alguns trabalhos da Iole, você podia falar um pouquinho mais dela. A Iole de Freitas é uma artista carioca e que está fazendo agora 2 exposições em São Paulo. Uma numa galeria de arte e a outra aqui no museu, que está ocupando o nosso museu inteiro. E está fazendo o maior sucesso. São esculturas contemporâneas, é uma coisa bem contemporânea, muito bonitas. E depois nós temos também a escultura da Louise Bourgeois, que foi o maior sucesso da última Bienal de São Paulo, que está aqui cedido, incomodado por uns tempos. No MAN nós fizemos até um aumento provisório, aqui com licença da Secretaria do Verde e do Condefat. E agora nós vamos começar com uma exposição muito importante para o MAN, que é no dia 7 de novembro, que é o Panorama, e que a gente tem cada 2 anos. E como nós estamos com um espaço pequeno, nós fizemos uma parceria com a Bienal. A exposição vai se estender para a Bienal. E depois vamos ter também uma exposição dos Oscar Niemeyer na nossa sala do acervo. E você vai trazer o Niemeyer para cá? Niemeyer vai vir para cá. De trem, naturalmente. Ele vem de carro, ele gosta de vir de carro. Vem dirigir, ele não entra em avião por nada nesse mundo. Outro dia, já contei essa história aqui, né? Ele foi a convite do Antônio Carlos Magalhães na Bahia, foi de navio, saiu do Rio de Janeiro, foi de navio para não tomar um avião. Mas... Como é que vai ser do Niemeyer? Do Niemeyer também começa junto com o Panorama, que é no dia 7 de novembro. Lilo, você está me frustrando e eu devo estar frustrando as minhas telespectadoras, os meus telespectadores. O que eles me pediram que eu arrancasse de você é você contar a tua história. Como é que foi? Você nasceu em São Paulo, como é que foi? Como é que você adquiriu tanta informação, não é, para poder enfrentar toda essa problemática do museu? Como é que foi a sua formação ao longo desse tempo? Dá para contar? É uma mini biografia da Milu Vilela. E isso é que eles querem saber. Eu sempre fui super estudiosa, mas era super tímida. Então fiz colégio, na nossa época a gente chamava de clássico, não é?
E aí, quando eu formei em clássica, eu fiz a faculdade de psicologia e me dirigi para a psicologia educacional. Abrimos uma escola chamada Caracol, que foi a primeira escola de nível Piaget, adotando o método Piaget em São Paulo. Era uma escola só de maternal, jardim e pré. E quando eu saí, eu casei, aí o marido achou que eu tomava mais conta das crianças da escola do que dos meus filhos, e eu parei a escola e fiquei em casa, me dedicando só à casa, durante muitos anos. Quando depois de separada, resolvi que tinha que pôr na mão na massa e fazer alguma coisa. Mas eu achava que a gente precisava trabalhar pela cidade de São Paulo. Dedicar e mostrar para as pessoas que todo mundo tem que fazer um pouco como nos Estados Unidos. Não existe ninguém nos Estados Unidos que não faça alguma coisa voluntariamente pela cidade. Aliás, é nos Estados Unidos fazer alguma coisa voluntariamente pela comunidade, pela cidade. É alto ficar fora do processo. Totalmente alto. Lá você fica segregado se você não faz parte atuante, ou diretamente ou indiretamente. Quem não quer pôr a mão na massa, vai fazer seus bingos, seus jogos, suas van-premières e tal, para arrumar dinheiro para as coisas do terceiro setor. Porque o terceiro setor é tudo aquilo que não visa lucros, que pode ser coisa de educação, de cultura, de ecologia. Tá? Agora, então, você como acionista do Banco, como dona do Banco Itaú, você participa das atividades, das decisões? Não, eu não participo. Eu só participo do conselho. Só faz parte. Seria a maior acionista. A minha causa é dedicada ao voluntariado, que é um braço da comunidade solidária da Dona Ruth Cardoso, e ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, são as duas causas que eu me dedico de tempo integral para isso. Trabalho realmente o dia inteiro por essas duas causas. O que você pretende ainda fazer aqui no Museu de Arte Moderna? A gente pretende crescer mais, porque nós estamos muito pequenos. Se Deus quiser, nos 50 anos, a gente vai conseguir um espaço maior aqui no Ibirapuera. Vamos reformar e vamos inaugurar ainda o ano que vem. Gary Hills já começou e também é um videomaker de grande sucesso. E está no fim do nosso espaço, muito, muito interessante. É assim, bem moderno, como todos os museus modernos do mundo, tem sempre uma área só de videomaker. Já está, né? Já está. São vídeo instalações. Vídeo instalações. Tá vendo quanta coisa a gente está falando para o Brasil? Tudo quem vier passear em São Paulo não deixe de vir ao Parque Ibirapuera e visitar o Museu de Arte Moderna. Tem um restaurante também, então olha quantas pessoas... Comidinha boa, hein? Você dá um palpite no cardápio? Tem um buffet maravilhoso, tem umas quiches ótimas. E o preço está ótimo. O preço está bom. E depois a gente não pode esquecer que é portão 3, né? Ou portão 2 ou portão 3 que tem acesso aqui. Nós temos estacionamento atrás do MAN. É uma facilidade enorme você poder parar no MAN. Você entra com o carro, fácil. Nós vamos fazer um evento aqui no parque no dia 30 de novembro, que é um domingo, se não me engano, pintando as colunas da marquise, um pouco do parque, os banheiros aqui do parquinho de diversões, porque isso está muito abandonado, para mostrar como é nos Estados Unidos, que as pessoas participam dos parques. Eles vão fazer isso em forma de evento. Em forma de evento, mostrando que voluntário participa de um parque melhor para a sua cidade. A gente não usufrui só as coisas. E tem que existir sempre essa parceria com o governo. E o particular, o indivíduo, o cidadão, tem que participar da melhoria da nossa cidade. Então vai ser um grande evento aqui que a Dona Ruth, eu acho que vai vir. Opa, aí sim, estaremos aqui com a câmera. Obrigado, Bilu. Prazer em vê-la mais uma vez. Manutenção fizessem o conserto do sistema de iluminação. O motoqueiro Maximiliano Costa da Silva, de 27 anos, que bateu no poste, que caiu, morreu ao dar entrada no Hospital Miguel Couto. Provocou 5 acidentes. Este Tempra derrapou e bateu num poste. O motorista deste Vectra também perdeu o controle e o carro teve que ser retirado de dentro do canal. Este escorte passa pela poça d'água e quase derrapa. O vento, que chegou a 40 km por hora, também derrubou este letreiro na Barra da Tijuca.
Em Ipanema, zona sul da cidade, o mar ficou muito agitado. Em São Paulo, a situação não foi diferente. O trânsito está complicado para quem vai para o litoral. A rodovia dos imigrantes que liga a capital à Baixada Santista foi interditada por tempo indeterminado por causa do desnível debaixo de um viaduto. Foi no quilômetro 33 da pista de subida da Imigrantes, bem perto do pedágio. Este viaduto, que fica sobre uma das margens da represa Billings, cedeu 2 centímetros. Há suspeita que a tubulação que serve para escoar a água da chuva possa ter entupido. Com isso, a pressão da água teria aberto esse buraco embaixo do viaduto, com quase 18 metros de comprimento. Para não comprometer ainda mais a estrutura do viaduto, logo no início da noite, a Dersa interditou a pista de subida da rodovia dos imigrantes. Agora, todos os veículos que vão da Baixada Santista para a capital só têm uma opção, a Anchieta. Durante a madrugada, o motorista não teve problema para subir a serra. O trânsito fluiu bem por toda a noite. Só a neblina que prejudicou um pouco. Mas a Dersa ainda não tem previsão de quando o serviço no viaduto vai ser concluído e nem da liberação da Imigrantes. Por isso, já tem muita gente prevendo congestionamento para os próximos dias. Imagina essa quantidade de ônibus e carretas saindo do Porto para São Paulo. Vai ficar terrível. E eu subo todo dia, vou ficar 1h30 no mínimo para subir uma serra. O trânsito também pode ficar complicado na capital, próxima Câmara Municipal, onde os vereadores votam à tarde o projeto de regulamentação do transporte alternativo, que os paulistanos chamam de peruas. À noite, vereadores e perueiros fecharam um acordo para manter circulando apenas as peruas legalizadas. Mas isso não agradou os clandestinos e a categoria ficou ainda mais dividida. Vamos saber como está a situação agora em São Paulo. A repórter Zelda Mello sobrevoou a Câmara Municipal, onde os perueiros estão reunidos. Zelda. Enquanto os motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista protestam a favor da proibição das lotações, na Câmara Municipal, como nós podemos ver, já é grande a movimentação, forte esquema de segurança para enfrentar a manifestação dos donos de lotações. A promessa é de que eles levem cerca de 15 mil pessoas para as proximidades da Câmara para pressionar os vereadores a votarem contra o projeto que inicialmente proibia as lotações em São Paulo, que agora prevê a circulação só das vans regularizadas. Foi acertado um substitutivo do projeto ontem, no fim da tarde. As 2.700 vans regularizadas continuariam circulando e a Prefeitura faria um recadastramento. Os donos das lotações legalizadas gostaram, mas os clandestinos não aprovaram. De qualquer maneira, estão marcadas manifestações até que a situação seja definida. Zelda Mello de São Paulo para o Em Cima da Hora. Vamos agora a Brasília. Sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado. Os senadores entrevistam os 5 candidatos indicados pela Presidência da República para ocupar a diretoria da Anatel. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. O repórter William Passos está no Senado e, ao vivo, tem outras informações. William. A audiência pública começou com cada senador escolhido apresentando seu parecer com relação à indicação dos 5 nomes para a direção da Agência Nacional de Telecomunicações. Os relatórios dos senadores foram todos a favor da indicação da aprovação desta diretoria. Neste momento está dando seu depoimento o atual secretário executivo do Ministério das Comunicações, Renato Guerreiro, que foi indicado para ser o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Logo depois, os outros 4 diretores vão dar seus depoimentos e só então os senadores começam a fazer perguntas para os candidatos. Todos os senadores da casa podem fazer perguntas, mas quem vota são os integrantes da Comissão de Infraestrutura do Senado. São 24 integrantes e é necessário o quórum de 12 integrantes para que a votação aconteça. A aprovação dos nomes se dá por maioria simples, metade mais 1. Os nomes sendo aprovados aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado vão para o plenário do Senado. A votação no plenário está prevista para quinta-feira, mas pode ser antecipada para amanhã, quarta-feira. Nomes aprovados, a direção toma posse e começa a trabalhar. A Agência Nacional de Telecomunicações vai regular o processo de privatização da Telebrás e regular as regras de funcionamento das empresas que comprarão as subsidiárias da Telebrás no Brasil. De Brasília, William Passos para o Em Cima da Hora.
Indicadores financeiros, o dólar paralelo foi negociado em São Paulo a R$ 1,14 para compra e R$ 1,15 para venda. Até um automóvel. A avenida principal, Avenida Paulista, esteve uma época povoada pelas fazendas enormes dos donos das plantações de café. Hoje em dia, somente ficaram entre os imponentes arranha-céus as que puderam sobreviver às exigências do mundo moderno. São Paulo é uma grande metrópole internacional, onde é possível fazer transações bancárias com quase todo o mundo. As cadeias de hotéis 5 estrelas estão instaladas em luxuosos edifícios. Uma das mais interessantes atrações da cidade é o bairro japonês, onde reside a população japonesa mais numerosa do mundo fora do Japão. O bairro japonês é um lugar fabuloso para os amantes desta cultura oriental. Em São Paulo, as enormes estruturas de aço e concreto são interrompidas por numerosas áreas verdes. O Jardim Zoológico é um dos 7 maiores do mundo. Possui centenas de animais de todas as regiões do Brasil. Se preferirem ver os animais no conforto do seu carro, o Clube Safari organiza excursões em automóveis através dos imensos hectares de floresta. A 60 quilômetros de São Paulo está o porto mais importante do Brasil, Santos. Um centro portuário de praias bonitas e paisagens maravilhosas. Tomem o teleférico para subir acima das montanhas e de lá podem observar as ruas movimentadas, as igrejas e a incessante atividade de milhões de toneladas de mercadorias que entram e saem para todos os mercados mundiais. Bahia foi a primeira capital do Brasil, lá pelo século XVII, depois Rio de Janeiro por uns anos. Quando regressarmos, conheceremos a atual e supermoderna capital, Brasília. Regressaremos com mais de América Latina. Bem sequinho, e quando esse refogado estiver já bem sequinho, nós vamos acrescentar a batata, a manteiga, né, ou a margarina. Aí mesmo na panelinha? Aqui mesmo na panela. E dar o ponto. Tá? Eu vou mostrar para as nossas amigas. E o cheiro verde. Isso. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Coloquei aí o siri com o limão. Primeiro coloquei o alho com a cebola raladinha, deixei com 2 colheres de azeite dar uma tostadinha. Exatamente. O siri e o limão, uma folhinha de louro e a pimenta vermelha. Isso. Depois de bem apuradinho, bem sequinho, misturo a batata. Exato. Vamos supor que esse caldo, já ele vai ficar uma carne assim bem sequinha, olha. Ela vai, toda essa parte líquida vai secar, tá? Na hora que tiver somente a carne do siri, a gente vem com a batata. Tá? Vamos supor que já tivesse seco, né? Nós vamos vir com a batata, que já foi espremida. Já foi cozida e espremida com um pouquinho de sal. A manteiga. Vamos dar uma mistura bem homogênea nisso. E assim que eu desligar o fogo, é que a gente acrescenta o cheiro verde. Em qualquer prato que a gente for fazer, Claudete, a gente sempre deixa para colocar o cheiro verde depois que desligar o fogo. Para ele não perder o paladar nem os valores nutritivos dele. Então nós vamos fazer o seguinte, enquanto nós damos uma apuradinha, vamos apurar mesmo aí, nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto com a culinária Parte Grill. Hoje você está aprendendo a fazer esse bolinho, que você vai ver o resultado final, grelhadinho na Parte Grill. Construída com uma visão futurista, as travessas da avenida. Estes, instalados na Rua Augusta, reclamam do movimento e do mau tempo e relutam em aparecer, receosos de serem identificados pela fiscalização. Com medo, mas tem que arriscar, né?
180 guardas civis metropolitanos e 20 viaturas mantêm o policiamento intensivo na Praça da Sé. Os camelôs retirados do local não pretendem fazer protesto hoje. Eles tentam marcar uma reunião com o prefeito Celso Pitta. Se até o final da tarde não conseguirem agendar o encontro, os ambulantes prometem fazer manifestação. A cidade que completou 350 anos quase inteira. Patrimônio histórico de grande valor, foi transformada em santuário no mês passado pelo Papa João Paulo II. Apesar disso, sofre as consequências da má conservação. Sua fachada, pintada recentemente, faz parte do último conjunto arquitetônico em estilo barroco da cidade. Conseguimos festejar os 350 anos da fundação do convento, com a fachada restaurada, bonitinha. E agora a parte interna nos vai demandar muito mais trabalho, é um projeto muito caro. Mas chegou a hora da tão querida igreja de São Francisco de Assis pedir ajuda para a sociedade, já que a sua estrutura está muito danificada. O teto tem infiltrações que afetaram a pintura, há rachaduras por toda parte. As estruturas de madeira foram atacadas por cupins. O mesmo acontece nos altares, também de madeira, pintados de azul. O interior da igreja não é original porque foi destruído por um incêndio no século XVIII. Só a imagem do santo se salvou. A simplicidade dos franciscanos retardou o pedido de socorro, que já não pode mais ser adiado. Através desse apelo, a gente consiga patrocínio para deixarmos o santuário, igreja e paróquia São Francisco, de acordo com o carinho que São Francisco sempre demonstrou pelos templos, pelo sagrado, pelas causas da igreja. Ele que restaurou capelinhas, entendendo isso como uma premonição imediata, e acabou depois descobrindo que o restauro é um restauro não apenas de prédio, mas restauro dos corações. Se nada for feito rapidamente, não estará sendo condenado só mais um prédio, mas um pouco da história e da memória da cidade. Por hoje é só. O Gazeta Paulista vai ficando por aqui. Assista na sequência ao Gazeta meio-dia. Uma boa tarde para você e até amanhã. TV Gazeta, uma emissora da Fundação Casper Libero. Logo mais 13h, tudo sobre o Brasileirão no Gazeta Esportiva. Assista agora